Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! Boa noite, Alagoas! Está no ar mais um programa Segurança em Debate, uma realização do IFOSPAM em parceria com a TV Farol. Hoje o programa Segurança em Debate discutirá acerca dos concursos públicos no Brasil e particularmente aqui em Alagoas. Mas antes de começarmos propriamente, eu tenho a alegria aqui de anunciar a volta do nosso eterno consultor Felipe Campos, que está retornando aí para nos auxiliar com seu profundo conhecimento. Não pensem os senhores que foram as telespectadoras que pediram para trocarmos consultores mais experientes, idosos, por jovens e inteligentes como o Felipe, mas o fizemos por motivos outros. Estamos aqui com muito prazer, gostaríamos de ouvi-lo aí no seu retorno, Felipe, e se quiser já começando a falar sobre os concursos públicos, que é o que os nossos telespectadores gostam e querem ouvir.
Olá, boa noite a todos. Estou bastante ansioso nessa expectativa aí de retorno e poder contribuir na medida do possível para a ampliação desse debate aqui, nesse programa que admiro, que acompanho e sempre estou apto ao que for possível para poder ajudar na ampliação do debate. Sim. Felipe, vamos falar de segurança pública, vamos falar de saúde, educação, diversas áreas de concursos públicos, né? Como é um programa mais focado para a segurança pública, iniciaremos na discussão da temática dos concursos na área de segurança. E depois explicaremos pormenorizadamente algumas peculiaridades dos concursos públicos aqui no Brasil. Mas antes de tudo, gostaria de ouvir o conceito para que o nosso telespectador saiba o que é o concurso público propriamente dito. Por favor, Felipe. Perfeito. Antes de entrar nesses assuntos polêmicos, a questão dos extranumerários, a questão da necessidade do concurso público e outros assuntos transversais, é interessante trazer um conceito simples, até do Wikipédia, sobre o que é concurso público. Diz lá que é um processo seletivo que permite o acesso ao emprego ou cargo público de modo amplo e democrático. E trazendo para nós, é bem interessante, a partir da Constituição de 1988, que introduziu essa necessidade, um princípio para que tivesse acesso à administração pública, um emprego ou cargo público, a necessidade da realização e aprovação em um concurso público. Foi muito bom, porque de 88 para trás, nós tínhamos dificuldade, a repartição pública, apesar de hoje ainda não ter um bom conceito, ainda tínhamos aquela noção, a população em geral, que o emprego ou cargo público era apenas para os amigos do rei. E a partir de 88, com a exigência constitucional do concurso público, passamos a ter um amplo e democrático acesso tanto ao emprego como ao cargo público. E vamos, desde já, trazer para nós um primeiro debate, a questão dos extranumerários, aquelas pessoas que já prestavam serviço na repartição pública ou na administração pública, houve a necessidade de realizar um concurso público e o que fazer com aquelas pessoas que já desempenhavam a sua função na repartição pública. Em 1989, 1990 aproximadamente, centenas de funcionários públicos, Leonardo, foram destituídos, foram exonerados da sua função, porque não tinha aquele prazo previsto lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, aqueles 10 anos que já estavam exercendo a sua função para ser estabilizado. Quem tinha um tempo a menor que esse foi desligado pelo presidente que assumiu na época. Eles foram desligados, foram exonerados, depois por uma decisão judicial retornaram e esse assunto já chegou aí ao Supremo 20 anos depois e nós já trazemos uma primeira ideia sobre concurso público. Tem muitas pessoas que trabalham na repartição pública, em especial os prestadores de serviço, que têm uma mão de obra boa, que tem pessoas que têm mais tempo na repartição pública do que aqueles que são concursados, mas não têm o vínculo do concurso público. Era como se fosse um contrato precário, que para o direito administrativo, na teoria do ato administrativo, não enxerga aquele ato como um ato jurídico perfeito. E o que é interessante, há muitas pessoas que vendem uma ilusão de que essas pessoas, prestadores de serviço, vão ser efetivadas. Mas já aí, pela própria Constituição, como coloca o concurso público como a necessidade de acessar um emprego ou cargo público, desde já, pela própria Constituição, nós entendemos que não é possível o prestador de serviço ser efetivado ou estabilizado na sua função. Felipe, só para acrescentar no que você está falando, isso é importante porque muita política já foi feita em cima disso. Aqueles indivíduos que são prestadores de serviço, são contratados, comissionados às vezes, e aquele gestor ali municipal, estadual, fica eternamente prometendo que vai conseguir efetivá-los e às vezes consegue os louros dessa promessa, se elege para outro cargo eletivo e ao final abandona essas pessoas. Nós temos que lembrar, inclusive, o motivo de termos escolhido esse tema, concurso público no Brasil, que hoje o país está focado nisso, né? Já há alguns anos só se fala em concurso público, as pessoas às vezes até desistem de oportunidades melhores na iniciativa privada, que todos sabemos que na iniciativa privada não há teto de salário.
O indivíduo pode ganhar até uma fortuna. E no serviço público há um limite, né, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, junto com esse salário, que não é fantástico, mas pelo menos é um valor elevado, o indivíduo traz a estabilidade, que é o que todas as pessoas buscam em nosso país com algumas irregularidades econômicas. Então, essa vantagem do concurso público, para aquele que consegue passar por ele, sai de uma eventualidade do contratado, que está hoje e pode não estar amanhã, e no momento seguinte ele sabe que, se não cometer nenhuma irregularidade administrativa, irá se aposentar naquele local com o seu salário ali previsto, podendo assim fazer dívidas e coisas do gênero. Mais alguma abordagem aí, Felipe, ou podemos passar para os concursos aqui no âmbito de Alagoas? Exatamente, já para concluir essa pergunta que muito me fazem, se é possível. Então, constitucionalmente, não é possível um prestador de serviço ser efetivado. Temos o caso que deu uma esperança ao pessoal daquela emenda constitucional que tratou dos agentes de edemia. Aquilo ali foi a própria Constituição excepcionando a regra da Constituição. Mas pela via constitucional, legal, não é possível essa estabilização, a menos que você já tivesse há 10 anos no concurso público ou na repartição durante a promulgação, ou seja, você tinha que estar lá de 1975 anos antes. Ou seja, de 83 para frente. De outubro de 83. Antes de outubro de 83, ou seja, é a única possibilidade porque está previsto também na Constituição. Então isso não é possível. A emenda foi apenas para os agentes de edemia e qualquer coisa fora disso é golpe, como foi lá aqueles deputados de Pernambuco, um episódio conhecido como trem da alegria. Então essa questão de trem de alegria, de condicionar ou estabilizar servidor, não é possível. Leonardo. Felipe, agora, como somos de Segurança em Debate, vamos dar aqui uma pincelada na questão dos concursos públicos na área da Secretaria de Defesa Social. Como estão, se tem concurso, se não tem, há quantos anos houve o último concurso, para entendermos essa questão. Depois vamos para algumas outras áreas e, ao final, aprofundaremos aí em outras temáticas, questões, assuntos transversais relacionados ao concurso público, que, como falei, temos muitos concurseiros aí no país e certamente assistindo também o programa Segurança em Debate. E, para iniciar, eu gostaria de falar do concurso da Polícia Militar. A Polícia Militar teve no início da gestão do governo Teotônio Vilela, houve a promessa de que a cada ano haveria um incremento de 1.000 profissionais na área de segurança pública aqui em Alagoas, sendo eles de todas as áreas. Acabou que não foi cumprida essa promessa e a Polícia Militar tinha feito um concurso em 2006, né, e começou aos poucos, depois de muito tempo, chamar algumas pessoas oriundas desse concurso, e algumas delas entraram agora em 2011, 2012, fizeram academia em 2011, foram para o trabalho efetivo em 2012, pessoas oriundas do concurso de 2006. E agora a Polícia Militar está em tramitação com outro concurso, ainda um pouco lento, estão na fase aí do exame psicotécnico, né? Várias outras fases virão, lembrando que esse cargo na Polícia Militar exige uma academia que é um tanto quanto demorada, então a população que anseia muito por esses profissionais nas ruas, saiba que terá que esperar um pouco mais, porque não há possibilidade rápida de emprego dessas pessoas que ainda estão no lento processo do concurso. O que você gostaria de acrescentar, Felipe, em relação ao concurso da Polícia Militar, quer seja o anterior ou esse que está em andamento agora? Sobre a questão do concurso da Polícia Militar, isso é notório, o baixo efetivo. Nós vemos a questão da necessidade de chamar as pessoas, de agilizar esse concurso e, apesar de o Leonardo conhecer, não gostar dessa questão de polícia na rua, de blitz, o Esperon gosta da blitz, o Leonardo não gosta da blitz, gosto sim. Mas não transmite aquela sensação de segurança, você fica preocupado quando tem muito policial na rua. E é interessante que nós vemos um momento de exceção em Alagoas, há muita violência e é necessário, sim, a polícia ostensiva. E, por exemplo, o último feriado, fui com o meu carro para o interior, fui e voltei, não fui abordado, não teve essa questão de lei seca, aí já denota um pouquinho o baixo efetivo. E a única vez que eu vi muito policial aqui na rua, em Maceió, por exemplo, fui pegar a minha esposa quando largava do trabalho, às 10 da noite, e achei interessante, que na frente da faculdade, carro da polícia. Fui passando ali pela Cruz das Almas, polícia. Fui passando pelo poço, policial.
uma blitz sendo abordada. Fui chegando todos aqueles bairros ali na parte do litoral policial. Aí quando você já estava se RAN, sentindo o mais seguro possível, né? eu já estava me sentindo seguro. Aí quando fui entrar no Facebook para parabenizar a Polícia Militar, me surpreendi. O motivo de tanto policial na rua, na região do litoral, é porque tinham atirado em um taxista. Aí eu disse, já não vou dar mais parabéns. Isso é uma política de apagar fogo. A polícia só age depois que já acontece um infortúnio ou incidente e é necessário não só o concurso, como a efetivação do concurso, não só a nomeação, como o treinamento e, finalmente, o exercício de policiais na rua para melhorar a nossa segurança, tanto na capital como em todo o estado de Alagoas. Essa sua fala, Felipe, deixa claro que a função primordial da Polícia Militar, de policiamento preventivo, em alguns momentos acaba ficando em segundo plano, né? Depois que acontece o fato, surge uma quantidade maior de policiais que, se estivessem sendo empregadas anteriormente, já teriam um resultado melhor. Outra questão agora, falando de uma outra instituição, é a Superintendência de Gestão Penitenciária, né, os agentes penitenciários, que também só tiveram um concurso público no ano de 2006. E desse concurso saíram aqueles profissionais, muitos capacitados, que ingressaram na instituição e a partir daí começaram a trabalhar. Um problema que eu sempre acabo tocando aqui no nosso programa é que lá na gestão penitenciária, né, temos muitos prestadores de serviço, inclusive na atividade fim, trabalhando com agentes penitenciários. Nós sabemos que alguns profissionais da área médica, da área psicológica, é natural que haja o prestador de serviço por aí. Mas enquanto agente penitenciário, na área fim, é complicado. Só um concurso, em 2006, já estava na hora de reavaliar tal situação. O que dizer, Felipe? Aproveitando esse tempo que falta para encerrar o bloco, na função fim de agente penitenciário, eu não tenho o dado correto, o número correto, mas eu creio que sejam pouquíssimos hoje os agentes chamados de laborais que estão na função fim. Tem algumas pessoas desempenhando, mas há uma ampla necessidade de concurso público para SIGAP, ou seja, Superintendência Geral de Administração Penitenciária, porque está havendo muitas prisões decorrentes do Plano Brasil Mais Seguro em Alagoas. Nós estamos vendo aí a polícia prendendo e as vagas que nós temos não são, ou seja, que a SIGAP tem, não são suficientes para o número de pessoas que estão sendo apreendidas nessas operações policiais. Não adianta fazer um excelente trabalho de investigação, de prisão, se não for aberto leitos no sistema penitenciário. Para termos ideia do que é isso, desde 2006 que não temos concurso. Um exemplo paradigmático que denota a proporção em outros presídios, o presídio feminino, por exemplo, foi criado especificamente para 69 vagas, salvo engano, e hoje está com 130, 140 presas, ou seja, o dobro da sua capacidade. E essa realidade de superlotação atinge o presídio Baldomero Cavalcante, atinge o presídio Ciridião Duval e todas as unidades penitenciárias. Ainda vê a lotação nas carceragens. O que é necessário? O governo do estado está fazendo uma parceria através dessa cogestão ou PPP e os presídios vão ser construídos e a grande pergunta que fica no ar, quem vai gerir ou quem vai trabalhar nesses presídios ditos privatizados, se a função específica de guarda tem que ser feita por um agente penitenciário concursado. A parte da hotelaria, de leito, a parte de comida, a parte de hotelaria em si pode ser privatizada, mas a questão de segurança, segundo eu entendo, tem que ser desempenhada por agente penitenciário efetivo. Os presídios vão ser inaugurados, não sabemos como ou quando, mas a pergunta que fica no ar, quem vai tratar da segurança nesses presídios que vão ser inaugurados, já que a classe tinha cerca de 700 pessoas, o pessoal está pedindo exoneração, passando em outros concursos, quem vai gerir a segurança desses presídios privatizados? Só lembrando, Felipe, PPP aqui, para o nosso telespectador que não sabe, parceria público-privada.
Quando você me retificou aqui relacionando a pouca quantidade de prestadores de serviço na atividade fim, é porque nós sabemos que nos presídios mesmo, na atividade fim, são pouquíssimos agentes tomando conta dos presos. É até bom nem dizer quantos para não chocar a população. Sabemos até que tem agentes em funções bem diversas da Superintendência Penitenciária, que é outro problema, né? Cedidos para outras secretarias, tudo isso, que era uma questão que deveria ser melhor avaliada também. E todos esquecem isso, que o preso entra, né, pego geralmente pela Polícia Militar, passa pela Polícia Civil e vai acabar lá, depois de uma condenação ou antes mesmo, na prisão provisória, vai chegar na questão da Superintendência Penitenciária, que tem que estar fortalecida e aparelhada. Mas agora vamos para o nosso próximo bloco, lembrando que lá vamos começar falando do concurso da Polícia Civil, que está sendo aí extremamente polêmico, demorado e arrastado. Vamos falar um pouco, dentre outros assuntos. Não saia daí não, daqui a pouco nós voltamos. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais!
Como eu prometi no bloco anterior, vamos iniciar falando sobre o concurso da Polícia Civil. É uma instituição que, desde 2001, o último concurso da Polícia Civil foi em 2001 para 2002. O concurso naquela época lento, também um pouquinho complicado, mas estamos indo aí para 12 anos do concurso anterior. E foi lançado o edital, teve início um novo concurso para suprir algumas vagas. Eu gostaria até de dizer aqui a quantidade de profissionais que teoricamente irão entrar, que são 40 delegados, 120 escrivães, 240 agentes de polícia, totalizando 400 profissionais. Eu, particularmente, tenho a opinião que esse número é muito reduzido. 240 agentes de polícia, para que os senhores tenham ideia, não dá nem para suprir as necessidades da capital. Lembrando que Alagoas tem outros 101 municípios para cobrir, né? Cada um deles com uma delegacia de polícia que precisa dos profissionais. Então o número tem que melhorar um pouco, mas o que ocorre é que o concurso também está muito lento, bem arrastado. Foi chamada uma instituição de renome, diga-se de passagem, o CESP, o UNB, uma instituição nacionalmente reconhecida, mas, entretanto, dificuldades têm sido encontradas, decisões judiciais, e a coisa não está tão célere quanto nós gostaríamos. Então, acho que medidas têm que ser adotadas para que isso avance, para que os profissionais possam somar, até porque nós temos a perda de muitos profissionais nos últimos anos na Polícia Civil aqui de Alagoas, quer seja por aprovação em outros concursos públicos, por aposentadoria, né? Os profissionais estão há muitos anos contribuindo com a segurança pública alagoana e estão chegando na hora de descansar, o que já era previsto, inclusive. Nós aqui no programa Segurança em Debate, já há algum tempo falávamos dessas aposentadorias, que estão ocorrendo agora e deixando o problema aí para ser gerido. O que dizer dessa situação da Polícia Civil aqui em Alagoas, desse concurso, Felipe? Sobre o concurso da Polícia Civil, louvável foi a iniciativa de realizá-lo, mas parece que o edital... Embora tardia, né? Embora tardio, mas parece que o edital ele deixou muitas brechas. Nós vemos casos de diversos mandados de segurança para suspender o certame, para anular, e aí já entra em algum assunto bastante interessante. É a questão das pessoas que fazem um concurso, quando é uma instituição séria, que não dá para burlar esse processo seletivo. Parece que a nova moda em concursos públicos, antigamente tinha um delegado feito nas coxas, né? O chamado delegado calça curta. Hoje tem ia dizer o delegado, mas o profissional feito no tapetão do tribunal. Às vezes tem alguma influência dentro dos tribunais, isso em todo o Brasil. Não passa na prova, entra com mandado de segurança, coloca uma justificativa ali até irrisória, ou parece até uma piada, mas como tem influência dentro dos tribunais, vai ganhando nas instâncias, até assumir o cargo, mesmo não tendo uma nota específica para assumir aquele cargo. Inclusive, temos diversos profissionais que atuam e não tiveram uma pontuação condizente com aquele nível de pessoas que foram aprovados. Então, primeiro, o concurso público no Brasil teve uma grande evolução. Em 88, era uma coisa meio sem segurança nenhuma você se dedicar ao concurso público. Por quê? Porque quando você passava no concurso público, você não tinha direito subjetivo à nomeação. Você tinha, no dizer do Supremo, mera expectativa de direito. Estudou, gastou o seu tempo, abdicou do seu lazer, prejudicando até a sua saúde, passa no concurso com muita dificuldade, e o problema que se tinha era que quando o administrador não queria nomear, não nomeava. Quando entrava-se na justiça, disse não, é mera expectativa de direito. O Supremo está andando bem nesse sentido, está evoluindo o entendimento, e o entendimento predominante hoje é que quem passa no concurso, dentro da previsão de vagas, passa a ter um direito subjetivo à nomeação. Se o administrador não quer chamar, não faça concurso, mas se junto com o seu setor de recursos humanos e planejamento criou 5 vagas para aquela função, é porque estava dentro da oportunidade, da conveniência e da necessidade. Se abriu a quantidade de vagas, o candidato passou, chame, porque se não chamar, vai entrar nessa questão de direito subjetivo à
nomeação. Aí outro assunto que eu jogo para o Leonardo são esses concursos de prefeituras ou de pequenas prefeituras. Felipe, inicialmente só ainda na questão do direito a ser nomeado, quando você falou da Constituição de 88, deu a entender que faz muito tempo que essa página foi virada, mas não faz poucos anos que a Justiça decidiu que o indivíduo que passa num concurso para 10 vagas, os 10 aprovados têm que ser chamados. Isso faz pouco tempo. O entendimento só ficou predominante recentemente. Muitas pessoas tiveram essa infelicidade de serem aprovadas em concursos públicos dentro das vagas e não serem chamadas porque diziam que era expectativa de direito. Felizmente, houve o avanço e agora já não é mais assim. Mas aí surgiu um outro problema, Felipe. Simplesmente agora faz só o concurso para cadastro de reserva, né? Muitas vezes não faz concurso para vaga nenhuma, fica o cadastro de reserva. A depender de quem for bem colocado, chama. Depender de não sendo pessoas interessantes, não chama ninguém. Isso é um problema sério. Agora, queria parabenizá-lo pela sua coragem de falar dessa questão aqui da judicialização, que realmente, em muitos casos, gera prejuízos enormes para a sociedade. Eu vou citar só um exemplo aqui, que conversei recentemente com uma pessoa, que foi no Rio Grande do Sul, quando um oficial da Polícia Militar, se não me falha a memória, havia sido reprovado no exame psicotécnico e, através de uma decisão judicial, conseguiu ingressar e trabalhar. Esse indivíduo, em poucos dias na atividade policial, executou um disparo e assassinou uma pessoa. Será que essa pessoa do meio jurídico, essa autoridade judicial que determinou o ingresso desse cidadão no concurso, estando ele reprovado no exame psicotécnico, ficou com remorso de ter contribuído para uma vida que foi ceifada? Então temos que analisar certas decisões que causam malefícios extremos. Esse exemplo que eu citei foi claro. Existem vários outros exemplos não tão claros assim, mas que são situações de prejuízo. Agora, respondendo à sua colocação, essa questão desses concursos em prefeitura, prefeituras pequenas, são um capítulo à parte. E nesse aspecto, o Brasil como um todo, mas Alagoas não é diferente, como falei, são 102 municípios e muitos deles bem pequenos, aí fazem aqueles concursos com instituições organizadoras de fundo de quintal, pode-se usar essa expressão, instituição que não tem notório saber nenhum, notório conhecimento, reconhecimento, não há muitas vezes até licitação argumentando que são instituições notoriamente reconhecidas, mas não são. Fazem um concurso e depois temos o desprazer de verificar que os aprovados, coincidentemente, são filhos, parentes em si dos gestores, dos secretários, de pessoas ali que têm poder naquela pequena localidade. Então é lamentável estarmos convivendo com isso. Até hoje ainda temos muito dessa situação. Conseguimos aí a questão do nepotismo, que tirou várias pessoas que eram contratadas, ainda assim, quando elas estão em primeiro escalão, continuam sendo contratadas, se são secretários, mas no concurso público você vê a fraude, legalizando, oficializando a situação dessas pessoas que não tinham mérito e deixarem de fora aqueles outros que estudaram tanto, porque o concurso público, o motivo do nosso programa hoje, é o que dá acesso a todo e qualquer cidadão em pé de igualdade, pelo menos teoricamente. Se nós temos hoje o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi porque ele passou por concurso público e se destacou na profissão que exercia. Se fôssemos na época da indicação, possivelmente ele não teria o êxito que teve. Então, essas prefeituras, o que eu queria dizer é isso. Uma fiscalização maior que falta, através do Ministério Público, Tribunal de Contas e outras entidades que deveriam verificar as instituições que estão elaborando esses concursos e comparando com os resultados desses parentes aí já sempre aquinhoados. Não é isso, Felipe? Exatamente. E uma dica que nós damos para esses concursos de prefeitura pequenas, independente de qual estado seja, algumas prefeituras dispensam a licitação na contratação de uma empresa para realizar o certame. Aí não tem muito o que fazer. Mas naquelas que lançam um edital para contratar uma consultoria para realizar o seu concurso, nós temos uma dica. O contrato público, a licitação é pública e você tem o direito de olhar os termos do edital de licitação. Eu sei que os prefeitos escondem, não querem que torne público, mas procure
Se possível for, entra de repente com habeas data ou mandado de segurança, dependendo aí do caso, para ver o contrato do termo. Pouca gente sabe, e hoje eu vou falar aqui sem medo. A maioria das prefeituras do interior exigem da consultoria uma chamada cláusula espelho. O que seria essa cláusula espelho? Para contratar ou para fazer a prova naquela prefeitura, a empresa contratada, antes do certame, tem que fornecer o espelho da prova para o administrador. É como colocar doce na boca de criança. Aí você acabou de mostrar o pulo do gato, né? Como é que muitos filhos, sobrinhos, primos de autoridades passaram ao longo dos anos nos concursos públicos. Foi dessa forma que o Felipe falou, eu vou repetir, porque tem gente que não deve estar nem acreditando nessas palavras que foram ditas. Vou tentar repetir para que fique claro. O concurso vai ser realizado de acordo com o contrato que foi assinado com aquela instituição geralmente pequena. Então, nesse contrato determina que antes da prova ser realizada, o realizador tem que, ou a instituição elaboradora, tem que fornecer o gabarito para a prefeitura. E o que acontece? Esse gabarito a gente não sabe o que acontece com ele. Então, muitas vezes, o gestor e seus relacionados têm acesso ao gabarito antes da prova acontecer. Aí as aprovações acontecem. É bom lembrar que instituições de renome, como o CESP, o UNB, como a Fundação Carlos Chagas, não admitem tal prática. Eles preferem perder o contrato do que se sujeitar a isso. Mas nós sabemos que existem diversas outras instituições que aceitam em troca de todo qualquer dinheiro. Então vemos que às vezes o Brasil é terra da falta de lei, terra de ninguém, porque instaura-se, abrem-se empresas de todos os portes nessa área do concurso público e essas fraudes ocorrem. Só para lembrar, Felipe, tanto você como eu estamos falando muito aqui de prefeituras pequenas, mas tivemos exemplo aqui em Maceió, a Câmara de Vereadores que lançou aquele concurso, captou muito dinheiro dos candidatos ali na inscrição e o concurso não aconteceu, foi aquela briga para reaver o dinheiro. Até hoje, isso já faz anos. Então não são só cidades pequenas, não, estamos numa capital, mais de 1 milhão de habitantes e tal prática acontecendo. É lamentável, não é? Aí só confirmando, se você for fazer um concurso, prefeitura, cidade, grandes, pequenas, e se você olhar no contrato, que é uma consultoria que aceita cláusula espelho, se eu fosse você não faria, porque você está dando dinheiro para a prefeitura, porque para cargos menos concorridos, passa-se, mas para os cargos de procurador, para os cargos de nível superior, aqueles cargos maiores, não vale a pena fazer, porque com a cláusula espelho é muita inocência acreditar que o administrador vai ficar com o espelho da prova guardadinho, com base na lisura ou na sua honestidade, não. Com certeza o espelho da prova vai ser passado para algum parente seu ou dele para beneficiar o seu parente. E entramos no segundo assunto, bastante polêmico e que também pode até ficar para nos aprofundarmos. Não, desculpa, Felipe, é porque antes mesmo de entrar eu gostaria de tocar nesse tema, como você bem falou. Eu vou até um pouquinho além, um pouco diferente do que você falou, que indicou o nosso telespectador que não faça concurso. Faça sim, mas antes de fazer, pressione junto ao Ministério Público, use as redes sociais para exigir que esse contrato seja modificado. Né? Quando nós divulgamos aqui o Facebook do programa Segurança em Debate, o Twitter, é para que protestos de tal natureza sejam feitos e mudemos essa realidade, porque não é possível, em 2013, o indivíduo fazer a prova com algumas pessoas antes tendo acesso ao gabarito. Então não desista não, proteste, divulgue, até que a rede nacional tenha conhecimento dessa informação privilegiada que você está tendo agora, que o Felipe forneceu, essa cláusula espelho, que poucas pessoas sabem disso, que antes do concurso ser realizado, os gestores têm acesso ao gabarito. E isso explica muitos sucessos, muitos desempenhos maravilhosos que pessoas têm e a gente não entendia. E agora começa a entender. Então não desista não, proteste, exija que instituições sérias sejam chamadas. Exatamente. Bem melhor aí, se a gente não fizer o concurso é o que eles querem. Então, proteste. E aproveitando, vai aparecer aqui embaixo, siga-nos lá no Facebook, no Twitter, segue em debate. E se a sua prefeitura ou o seu município for fazer um concurso e você souber que tem essa cláusula espelho, essa exigência, passa para a gente lá no Twitter, no Facebook, e nós vamos aqui ao ar criticar o edital dessa prefeitura, exigir que o Ministério Público encerre ou intervenha nesse contrato para que seja, através dessa intervenção do Ministério Público, modificado a questão do edital.
O tempo está encerrando nesse bloco e queria já deixar no ar para o Leonardo e para os telespectadores uma questão interessante, tal como foi no concurso da Câmara. Você gasta tempo, paga cursinho, às vezes quando o concurso é em outro estado, você gasta passagem, gasta alimentação e o concurso é anulado. O que fazer quando o concurso público é anulado, Leonardo? Felipe, vamos chamar os comerciais, infelizmente nosso tempo vai finalizando, mas temos muito ainda para falar de toda essa temática, realmente revoltante. Lembrando que hoje a denúncia sempre tem espaço, nós temos programas de repercussão nacional, como o CQC, por exemplo, tem um quadro só proteste já para essas denúncias de prefeituras praticando as suas arbitrariedades. O Segurança em Debate está aqui também para realizar denúncias. Então não se iniba, não desanime, desestimule. Venha para cá que ajudaremos nesses protestos. Voltamos já já, não saia daí. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais!
voltamos ao nosso debate, dando continuidade à discussão acerca dos concursos públicos no Brasil e em Alagoas, nas mais diversas áreas, onde você está sabendo fatos novos aí que acredito que não tinha conhecimento sobre o dia a dia dos concursos públicos, as dificuldades que estão em meio a essa questão que tanta gente almeja, que é uma aprovação em um concurso público. O Felipe, no final do bloco anterior, levantou aqui uma lebre muito interessante, porque só quem tem um familiar, um amigo, um ente querido relacionado num concurso que se frustra, que tem prejuízo financeiro, que sabe o que eu vou falar agora. Que a pessoa muitas vezes com dificuldade, pega até dinheiro emprestado para fazer uma viagem para um outro estado, para tentar fazer valer o seu conhecimento, vai lá, faz a prova e depois, quando retorna para casa cheio de esperança, essa prova é anulada ou pela justiça ou pela própria organização do concurso. Muitas vezes, antes até de fazer a prova, a data já é adiada. Então, são diversos fatores que só complicam a realidade do concurseiro. Eu posso aqui citar exemplos recentes, né? O estado do Pará, por exemplo, para tudo que eu vou falar aqui é da área da Polícia Civil. Parece que tem uma maldição nos concursos da Polícia. Não sou o pastor Marco Feliciano, não, mas é maldição no concurso público de Polícia Civil. Porque a Polícia Civil do estado do Pará, por exemplo, no ano passado, não faz muito tempo, realizou um concurso, as pessoas foram lá, fizeram suas provas, quando retornaram para casa, o concurso foi anulado. A mesma coisa aconteceu recentemente no estado de Goiás, realizou o concurso e o gabarito estava um tanto quanto truncado e por conta disso o concurso foi anulado. Agora a Polícia Civil do estado da Bahia, que já teve aquela peculiaridade ali, virou motivo até de piada, aquela questão da virgindade das candidatas, né, que já teve essa questão ridícula, mas também foi adiado o concurso para delegado naquele estado. Pessoas que já haviam comprado suas passagens tiveram que procurar uma nova data e nós sabemos que isso representa gasto financeiro. Quando você compra com uma certa antecipação, consegue um desconto. Quando vai mudar, não há mais o desconto, ainda paga uma taxa. Então são prejuízos. Gostaria de ouvir o Felipe acerca disso. O que você pode dizer? Gera revolta também para você, Felipe, essa temática? Com certeza. O concurseiro, todos nós sabemos, ele já tem uma vida difícil. Às vezes não tem muito dinheiro, como o Leonardo falou, arranja o dinheiro emprestado, tem que pagar um cursinho, tem que renunciar a muita coisa. E às vezes abre oportunidade em outro estado, aí além de ter pago o cursinho, passagem de avião que não é barata, hospedagem em outro estado, alimentação, e quando a pessoa sai todo feliz com o gabarito da prova, está uma pontuação boa, que ele pensa que vai para a segunda fase, vem uma decisão e anula o concurso. Hoje, pelas vias legais, tem que se entrar com uma ação de reparação por dano material, de repente também até dano moral, mas nós sabemos que o judiciário é muito lento. É mais fácil ele fazer um outro concurso do que ele entrar com uma ação de reparação dos seus danos. O que eu sugeria, se tivesse essa influência, principalmente os deputados federais, senadores, criasse uma espécie de responsabilidade objetiva para essas pessoas vítimas desses verdadeiros estelionatários dos concurseiros. Você vai fazer um concurso em outro estado, aquele concurso é anulado, de repente uma indenização sumária, uma responsabilidade objetiva, para que fosse ressarcido a passagem de avião, a hospedagem, a alimentação, e se pagou o cursinho também, ressarcindo o dinheiro que ele gastou no cursinho. Por quê? Porque isso é uma crueldade, é uma injustiça com aquelas pessoas que se dedicam a fazer concurso público, como foi o caso do Pará e Goiás. Goiás não é tão caro a passagem de avião, porque perto de Brasília tem muitos voos. Agora imagine um concurso no Amapá, Pará, Amazonas, que a passagem de avião é uma fortuna, mais de R$1.000, dependendo da agência de voo, pode ser uma fortuna. E você faz, o único benefício que fica é conhecer a cidade, mas no resto é só prejuízo financeiro. Então temos que criar uma espécie de responsabilidade objetiva ou um ressarcimento sumário para esses concurseiros vítimas desses concursos que foram anulados. E outro tema interessante que o Leonardo entrou é chamado critério de descrime do edital. Os editais, pessoal, eles têm que ser elaborados com base na viabilidade técnica, com base no estudo de assessores jurídicos, que as prefeituras têm isso para que eles trabalhem. E esses editais bizarros,
estabelecendo critérios de discriminação tão absurdo que parece até uma piada, eles também têm que ser questionados e anulados ou suas cláusulas revistas para não ferir o princípio que a Constituição chama de princípio da igualdade. Um edital só pode estabelecer um discrimen, ou seja, uma discriminação na seleção, se esse discrimen estiver de acordo com a função que ele for exercer. Para ser bem claro, um procurador de prefeitura não precisa ter abaixo de 30 anos de repente para fazer um concurso. Mas de repente é capacidade física para um procurador. Qual é a capacidade física que um procurador precisa ter, se não intelectual? Então aquela questão do concurso lá na Bahia, de exigir virgindade, isso aí é uma coisa teratológica, monstruosa, uma bizarrice que só pode ter saído da cabeça de quem não tem nenhum senso de justiça, muito menos de juízo. Fico feliz aí com as colocações pertinentes e inteligentes do Felipe, só nos honram em tê-lo aqui como consultor aí no nosso programa de novo, né? Ficamos muito felizes com essas ideias aí lançadas, com informações, termos técnicos profundos que o nosso telespectador passa a ter conhecimento. Inclusive quanto a essa sua ideia da responsabilidade objetiva ou ressarcimento mais rápido. Porque esses gastos que são feitos, nós até incentivamos que as pessoas ingressem na justiça para receber. Mas sendo bem realistas, Felipe, você sabe isso tão bem quanto eu, se o indivíduo fizer um concurso hoje, houver algo de errado, for entrar na justiça, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar em outro concurso amanhã, quando estiver se aposentando do outro concurso, é que vai receber o dinheiro daquele primeiro. Que a realidade da nossa justiça, a lentidão, faz com que tais fatos ocorram e isso não é salutar. Agora, interessante os políticos estão lá para isso, para terem ideias ou aproveitarem ideias inteligentes para acabarem com essas práticas. Porque se isso for feito, o ressarcimento for rápido, antes de cometer os erros que estão acontecendo, os concursos talvez demorem um pouquinho mais para ocorrer, mas ocorrerão corretos, sem determinados arroubos que representam prejuízo para diversas pessoas lá na frente. Agora, Felipe, eu gostaria de retornar aqui para algumas instituições da área de segurança pública em Alagoas, que, como estávamos falando no início do programa, a questão dos concursos ainda se arrastando, né? O próprio Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação, Instituto Médico Legal, que também tiveram seu último concurso em 2001, 2002, Felipe. O Instituto de Criminalística, entrevistamos recentemente aqui o perito geral, o perito chefe do diretor do Instituto de Criminalística, que falou que temos cerca de 35 peritos para o estado com mais de 3 milhões de habitantes. Considerando que nós temos escalas, né, não trabalham todos por dia, ele mesmo falou que temos 3 a 4 peritos por dia aqui, então temos dias que tem praticamente um perito para cada 1 milhão de habitantes. Então é vergonha, papiloscopistas no Instituto de Identificação, uma quantidade ínfima, que eu nem falo para não chocar a população. Então temos que evoluir muito e analisar determinadas questões. A obra do IML, que foi tão falada, que não sai, né, está lá eternamente na terraplanagem, os médicos se indignaram com as condições de trabalho, pararam praticamente, só trabalham algumas horas. Muitas coisas têm que evoluir em relação a concursos e condições de trabalho nessas áreas. O concurso público na área da perícia, tal como em outras áreas de segurança pública, não tem nem mais como falarmos em necessidade. É um absurdo, 35 peritos para todo o estado, fora licença, fora um atestado, fora divisão em escala. O que fazer? A única coisa a se fazer é concurso. Não é fácil a vida do concurseiro. Os administradores não querem fazer concurso porque preferem cargos comissionados ou funções de confiança para terem os seus munícipes comendo na sua mão. Os que se arriscam em fazer, tentam fazer um edital direcionado para beneficiar apenas os que estão perto do seu convívio. Quando não consegue direcionar a consultoria, quando não consegue direcionar o edital, aí tentam fazer fraude no próprio concurso para tentar mais uma vez beneficiar. E quando o concurso é feito, ainda tem a dificuldade da concorrência para o concurseiro, ainda tem aquela dificuldade de ser chamado, que ainda assim demora muito. Se faz o concurso é porque está muito necessitando daquela mão de obra, ou daquela função, daquele cargo específico, mas mesmo assim essa demora em chamar causa prejuízos irreparáveis. E quem sofre com tudo isso é
mais uma vez e como sempre, a população, porque depende do serviço público para a sua melhor qualidade de vida. Se não tem concurso público, se o serviço não é bem prestado, reflete na qualidade de vida da população. É por isso que a nossa qualidade de vida em Alagoas está tão baixa, porque nosso serviço público não funciona. Os impostos são pagos, mas não são transformados em serviço público de qualidade, não é isso? Em relação aos concurseiros, ainda tem um outro detalhe. É muito difícil ser reconhecido. A família, muitas vezes, entende que esse indivíduo não vai trabalhar, não. Aqueles que estão só estudando não são identificados como pessoas que estão lutando por uma melhoria no futuro. Muitas vezes são identificados como pessoas desinteressadas, que não querem trabalhar, e não é verdade. Elas querem apenas se colocar de uma forma melhor no mercado de trabalho. Não temos como deixar de falar acerca do concurso de educação aqui em Alagoas. O secretário Adriano Soares, secretário estadual de Educação, assumiu no dia 6 de junho de 2011, há quase 2 anos, dizendo naquele momento que a prioridade era o concurso na educação, concurso para professores. Até hoje esse concurso não foi concretizado. Estão indo quase 2 anos aí. A área crítica, que é a educação, não temos professores novos entrando. O concurso é para mais de 3.400 vagas, e o concurso não finda, e quem paga são os estudantes que não podem passar por uma situação como essa. Tal qual a saúde, que não tem concurso também, agora os médicos são só contratados como prestadores de serviço, para dessa forma ganhar um pouquinho mais, mas não tem vínculo com o poder público, podem sair de uma forma mais rápida, que é outra problemática que tem que ser avaliada. Felipe, rapidamente, quer falar alguma coisa sobre educação, saúde? Sobre esse assunto, só encerrando e reafirmando, concurso público não pode ser promessa de campanha. Concurso público tem que ser algo cultural, tal como o doutor Alberto Jorge, quando esteve à frente do Tribunal de Justiça, concurso para juiz todo ano, uma forma cultural. Você se programa, você faz um cursinho, é bom para a indústria, é bom para o comércio, porque os cursinhos têm como trabalharem, é bom para o concurseiro, porque estabelece um padrão de estudo, é bom para a repartição pública, porque elege os profissionais mais bem capacitados. Então, concurso público tem que ser a cultura do concurso público estabelecida nos estados. Felipe, só para clarear, fazendo todo ano o concurso, ou 2 em 2 anos, você pega só a nata, só o que há de melhor, que está por cima dos candidatos. E os que não estão por cima vão estudar um pouquinho mais para que assim se tornem. Então vamos agora ao quadro do acerto e o erro do alvo. Meu acerto do alvo hoje dedicarei à reportagem recentemente publicada no jornal Gazeta de Alagoas, em que os repórteres Maurício Gonçalves e repórter fotográfico Felipe Brasil fizeram uma profunda análise do HGE, chamado ali de Corredor da Morte. Fotos impactantes foram mostradas, um senhor sem roupa andando numa cadeira de roda em meio às outras pessoas no corredor, relatos sobre o cheiro, pessoas morrendo por falta de tratamento, o verdadeiro abandono. Não é possível que tal realidade continue. Então essa matéria merece os elogios e eu gosto sempre de deixar claro que a culpa não é só do HGE. Enquanto as prefeituras municipais, ao longo de todo o estado de Alagoas, não tiverem uma saúde fortalecida, se no interior do estado o indivíduo tiver um pouco mais de uma dor de cabeça, tem que vir para Maceió ou Arapiraca, porque lá não tem tratamento. Então, os municípios também têm sua parcela de culpa nessa questão da saúde. Inclusive Maceió, que é uma capital com mais de 1 milhão de habitantes e não tem nenhum hospital decente para atender sua população. Só postos médicos que só vivem fechados e sem profissionais. Então, está aí o meu erro do alvo. Já do acerto do alvo, perdão, a matéria, não a realidade dos hospitais. E o erro do alvo eu vou dar para o Brasil como um todo, que em recente pesquisa, que foi divulgada, apareceu entre 187 países como o 85º, praticamente aí na metade. Entre 187, o Brasil foi o 85, entre índice de desenvolvimento humano.
em que se analisam diversas situações na área da educação, da saúde, saneamento. O Brasil estava ali na metade. Quem quer ser sexta economia do mundo não pode se dar ao luxo de não ter os anos de educação, se nós compararmos com outros países como Noruega, chega a ser piada aqui no Brasil. Então temos que melhorar o erro do alvo total para a situação do Brasil. Antes de fazer discurso bonito, vamos melhorar nesses itens. Felipe, por favor. Meu acerto no alvo, na verdade, são 2 acertos. Nunca mais tinha dado, vou aproveitar a oportunidade para dar 2 acertos. O primeiro vai para o deputado JHC, que defendeu na tribuna um projeto para a regulamentação dos cursos de pós-graduação e diplomas conseguidos no exterior, em especial no Mercosul. Isso está previsto no Tratado do Mercosul, que é a integração entre as regiões. Isso está previsto, é uma necessidade humana de integrar os países, e desde que aquele curso estabeleça os requisitos mínimos aqui pela LDB, eu acho muito viável essa validação automática ou sem embaraços para que os profissionais, mais de 1.500 professores, foi defendido lá pelo JHC, tenham seu diploma e não podem exercer. E o outro acerto também é um acerto com ressalvas, vai para a inauguração dos 65 quilômetros do Canal do Sertão. Nós que moramos no litoral ou na zona da mata, não temos noção do que está acontecendo no sertão alagoano, em todo o sertão nordestino. Tem sido considerado por alguns a pior seca dos últimos 100 anos. Para vocês terem ideia, até a palma, que é uma planta típica do sertão, que resiste com pouquíssima água, secou. Até plantação de mandioca e macaxeira, que faz a base da alimentação, secou. Então, é um acerto com ressalvas. Parabéns pelos 65 quilômetros, mas nós necessitamos, no mínimo, de 250 quilômetros de canal do sertão para abastecer todo o sertão alagoano. E o meu erro vai, dessa vez, para o governador Jacques Wagner. Pelo amor de Deus, se a ideia foi dele, vai para ele. E se não foi, também vai para ele, porque está muito mal assessorado. Aquele requisito não atende à Constituição. Tenho que fazer o acerto do alvo honorário, que é justamente pela volta do Felipe Campos aqui, nosso ilustre consultor, trazendo conhecimento, sabedoria aqui para o programa, apesar da pouca idade, ao contrário de outros consultores que estão no momento ausentes. Quero fazer também aqui alguns rápidos agradecimentos ao Climério Bertoldo, sua esposa Rosa Feijó, a Denise da Central de Polícia, que está sempre ali conosco, o Valdo Bolo, Osair Araújo e sua filha Clarinha, Ivanildo Jacinto, a Mércia Cabral, Heidberg Lira, a Poliana Fonseca, irmã do nosso estagiário Felipe. Um abraço, Poliana. Vanesca Pimentel e Ítala Cavalcante, que reclamou que não foi lembrada no Dia Internacional da Mulher. Tá aí o abraço, Ítala. Tudo de bom. Felipe, algum agradecimento? Gostaria de agradecer principalmente aos meus colegas lá, todos que fazem parte lá do núcleo ressocializador da capital. Foi muito bom trabalhar com vocês. Agradecendo também aos alunos da UFAL, futuros advogados lá que estão fazendo parte do núcleo de estudos e pesquisa sobre política penitenciária, em especial a professora Elaine. Agradecemos também o pessoal, ao pastor Eronilson, ele está fazendo um projeto interessante, Água para Sedento, que vai levar água, comida e roupa para o pessoal do Alto Sertão. Projeto muito interessante, se o empresário receber visita, apoie esse projeto. Em especial para o Esperon, que está aí nas suas férias, para o Lípio, o diretor aqui da TV Farol, também para o Dr. Médici, colega, trabalhei com ele já, e encontrei com ele lá no Nil Hakata, com toda a sua família. Um abração para o doutor, amigo de profissão aqui do Leonardo, ao Dr. Médici. Um abraço. Gente, foi prazeroso aqui mais esse programa Segurança em Debate. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado.
Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais!